Sabe quando a gente olha para uma lata ou uma bola? Já parou para pensar de onde vêm essas formas tão comuns no nosso dia a dia? A resposta, olha, é surpreendentemente simples: um giro. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Como um simples movimento de rotação consegue criar todo um mundo de objetos tridimensionais. Pois é, como é que pode, né? Um simples giro e, de repente, um mundo de formas aparece. A resposta para essa pergunta está num conceito da geometria chamado sólidos de revolução. É basicamente uma técnica quase mágica que transforma uma coisinha plana, 2D, em um objeto 3D com volume e tudo. Para a gente entender isso na prática, a melhor imagem é a de uma bandeira. Pensa numa bandeira presa no mastro, girando com o vento. A bandeira em si, o tecido, é uma figura plana, certo? Um retângulo. O mastro, esse é o nosso eixo de rotação. Agora, o espaço que essa bandeira ocupa enquanto ela dá uma volta completa, esse é o sólido de revolução. É essa a ideia central por trás de tudo que a gente vai ver. Ok, então vamos começar pelo exemplo mais básico de todos, o mais fundamental, o cilindro. Ele vai ser nosso ponto de partida para entender essa mecânica toda. Imagina só, a gente pega um retângulo, uma folha de papel, por exemplo. Agora a gente fixa um dos lados dele e gira! Gira 360 graus. O que acontece? Exatamente o que está aparecendo aí, um cilindro perfeito. A largura daquela folha de papel vira o raio da base do cilindro e a altura, bem, a altura continua sendo altura. Simples assim. Agora, vamos dar uma olhada rápida nas fórmulas, principalmente a do volume. Ela é super intuitiva, na verdade. Pensa assim, a gente calcula a área da base, que é um círculo, né? E aí a gente simplesmente estica essa área pela altura do cilindro. É como se a gente estivesse empilhando moedas, uma em cima da outra, até formar a altura toda. Cada moeda é a área da base e a pilha toda é o volume. Beleza, vamos para um desafio prático agora. Imagina a seguinte situação. A gente tem uma lata cilíndrica bem grande, cheia de um líquido. E a gente precisa despejar todo esse líquido em potinhos, também cilíndricos, só que menores. A questão é, se cada potinho tem 1/4 da altura e 1/3 do raio da lata grande, quantos potinhos a gente vai precisar, hein? O segredo aqui é todo sobre comparar os volumes. O volume do potinho é afetado tanto pelo raio quanto pela altura, e é aqui que a gente tem que prestar atenção. Se o raio é 1/3 do original, a área da base, que depende do raio ao quadrado, vai ficar 9 vezes menor. E como a altura é 1/4, o volume final do potinho vai ser 1/36avos do volume da lata grande. A matemática aí na tela mostra exatamente esse raciocínio. E pronto! E isso nos leva direto para a resposta. Se cada potinho tem 1/36avos do volume da lata, significa que a gente consegue encher exatamente 36 potes. É uma aplicação super direta e, convenhamos, bem elegante da fórmula do volume. Certo, cilindro entendido. Agora vamos para o parente próximo dele, o cone. A lógica é basicamente a mesma, só que a figura que a gente vai girar, essa vai ser diferente. Então, em vez de um retângulo, o que acontece se a gente pegar um triângulo retângulo e girar ele em torno de um dos lados que formam o ângulo de 90 graus? O resultado é um cone. A base do triângulo vira o raio da base do cone e a altura do triângulo, claro, vira a altura do cone. Olha só as fórmulas. São bem parecidas com as do cilindro, mas tem uma diferença importantíssima, crucial mesmo, na fórmula do volume. Tá vendo aquele 1/3 ali na frente? Pois é, esse detalhe fundamental e muda tudo. E essa comparação aqui mostra essa relação de um jeito genial. Imagina que a gente tem um cone e um cilindro com a mesma base e a mesmíssima altura. Pasme, o volume do cilindro é exatamente 3 vezes o volume do cone. Ou seja, a gente precisaria de 3 cones cheios para encher um cilindro. Essa proporção de 1/3 é uma daquelas coisas lindas e surpreendentes da geometria. Tudo bem, já vimos o cilindro e o cone. Agora vamos para a nossa última forma, que talvez seja a mais perfeita, a mais simétrica de todas, a esfera. E a origem da esfera é tão elegante quanto a própria forma. A gente pega um semicírculo, metade de um círculo, e gira ele em torno do seu diâmetro. O resultado? Uma esfera perfeita. Cada pontinho na superfície dela está exatamente à mesma distância do centro. É a simetria em sua forma mais pura. As fórmulas da esfera também são bem interessantes. Repara que a área da superfície usa o raio elevado ao quadrado e o volume usa o raio elevado ao cubo. Faz todo sentido, né?
Área é uma medida de 2 dimensões e volume é de 3 dimensões. A matemática reflete isso perfeitamente. Agora, um quebra-cabeça que eu acho fascinante. Se a gente pegar 3 esferas de metal, idênticas, e derreter todas elas para formar uma única esfera, bem maior, qual vai ser o raio dessa nova esfera? A gente pode pensar, é só somar os raios, né? Mas será que é tão simples assim? A chave para resolver isso é pensar no seguinte: o volume total de metal não muda, ele só foi remodelado. Então, o que a gente faz? Soma o volume das 3 esferinhas, esse volume total tem que ser igual ao volume da nova esfera. E quando a gente faz a matemática, olha que curioso. O novo raio não é o triplo do raio original. Ele é o raio original multiplicado pela raiz cúbica de 3. Um resultado bem contraintuitivo. Para a gente fechar, vamos ver rapidinho como essas formas todas que a gente criou podem se relacionar, como elas se encaixam umas nas outras. E é aqui que a gente vê como tudo se conecta de forma incrível. Por exemplo, uma esfera que cabe perfeitamente dentro de um cilindro, a área da superfície da esfera é exatamente igual à área lateral do cilindro. E o cone, como a gente já viu, ocupa exatamente 1/3 do volume desse mesmo cilindro. É como se essas formas conversassem entre si através de relações matemáticas perfeitas. E essa ideia, no fundo, resume toda a nossa jornada de hoje. A gente partiu de um movimento de rotação, uma coisa super básica, aplicou em formas 2D e, com isso, construímos um conjunto de sólidos 3D que, de fato, descrevem uma parte enorme do nosso mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Se um simples giro já revela todo esse universo de formas, que outras geometrias, que outros mundos ocultos não estão por aí só esperando para serem descobertos por outras transformações igualmente simples? Fica a reflexão. A exploração do universo das formas está só começando.